Olá, gente. Eu vou trazer aqui para vocês uma notícia que, infelizmente, não é uma notícia muito boa que a gente gostaria de dar, mas é uma notícia, é algo que tem acontecido com muitas pessoas dentro das igrejas. E desta feita eu vou falar sobre uma irmã do círculo de oração da Igreja Assembleia de Deus em Paulista, que ela cometeu o suicídio. Então, a gente vendo essas notícias, a gente vê que é uma notícia triste, mas muitas pessoas, sabendo dessas notícias, vão ficar mais vigilantes, mais no espírito de oração, para que isso não venha acontecer com você, com ninguém. Então, a notícia traz que uma importante membro do círculo de oração da Assembleia de Deus em Paulista foi encontrada sem vida na tarde desta segunda-feira, dia 30, segunda-feira passada, 30 de dezembro, na região metropolitana do Recife. Então, esse caso aconteceu na Assembleia de Deus em Paulista e, pelo que nós vemos aqui, essa irmã, ela se suicidou, ela tirou a sua própria vida. Então, conforme divulgado pela página Assembleianos de Valor, a irmã Carla, conhecida pela sua atuação de destaque no círculo de oração da igreja, teria utilizado uma corda para tirar a própria vida dentro do templo, localizado na Avenida Lindolfo Collor. Então você vê que a irmã Carla era uma irmã de destaque na igreja. Era uma irmã de destaque do círculo de oração e ela utilizou uma corda, ou usou uma corda, e dentro do templo, dentro da igreja, eu creio que não havia ninguém na igreja neste momento. Com certeza ela tinha a chave da igreja, por ela ser uma irmã atuante do círculo de oração. Então, ela dentro do templo, ela tirou a sua própria vida. E o corpo foi encontrado já sem vida, e após procedimentos iniciais, encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, o IML, do Recife. Até o momento, o pastor da igreja, José Ailton Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, não emitiu declarações sobre o ocorrido. Agora vem aqui a preocupação. Por que isso tem acontecido com tantas pessoas evangélicas? Então, o noticiário traz que o suicídio de pastores, líderes religiosos e seus familiares tem se tornado um tema recorrente e preocupante entre comunidades de fé. Descrito por alguns como uma onda de suicídios, o fenômeno não é novo. Então você vê que muitos pastores, líderes religiosos
e seus familiares. Eles têm se tornado um tema recorrente, preocupante entre comunidades de fé. É uma onda de suicídio que tem entrado dentro das igrejas, é uma onda de suicídio que tem atingido muitos evangélicos nos últimos anos. E pastores em diversas regiões do Brasil tiraram suas próprias vidas, expondo uma situação alarmante. Eu creio que você já deve ter ouvido notícias de pastores, de líderes, pessoas influentes no Brasil, em diversas regiões, que tiraram as suas vidas. Agora, quais são os fatores associados? Por que isso tem acontecido? Então, segundo o noticiário, especialistas indicam que os fatores mais comuns relacionados ao suicídio de líderes religiosos incluem depressão. Muitos pastores, líderes estão sofrendo com depressão, esgotamento físico e emocional, traições no ambiente ministerial, salários baixos, isolamento social. Então, esses daí são alguns dos motivos, alguns fatores que têm levado muitos líderes religiosos ao suicídio. Então, vou repetir para você: depressão, esgotamento físico, esgotamento emocional, traições no ambiente ministerial, salários baixos e isolamento social. Segundo o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores enfrentam depressão constante. Veja bem que o número é muito alto. O número é altíssimo. 70% dos pastores sofrem com depressão. Estão sofrendo com depressão. Por isso os pastores precisam muito das nossas orações. Nós devemos, como diz a Bíblia, orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, porque é muitos problemas para eles resolverem. É uma carga muito pesada. Ser pastor não é brincadeira, conforme muitos pensam que é. 71% dos líderes se consideram esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral impacta negativamente as suas famílias. Olha só, hein? 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral impacta negativamente suas famílias. 70% afirmam não possuir amizades próximas. Os pastores têm que ter mais amizades, fazer mais amizades. Não pode se isolar das pessoas, não é? Os pastores têm que conviver com a sociedade. Contexto e pressões. Contexto e pressões. A solidão no ministério pastoral é frequentemente agravada por uma cultura de competição em encontros ministeriais. Essas competições não eram para acontecer. Conversas mais íntimas frequentemente
revelam frustrações, cansaço, insatisfação com a liderança e desafios financeiros. Meu Deus, são alguns contextos e pressões. Muitos pastores estão frustrados. Talvez eles achavam que ia ser de um jeito, mas não foi do jeito que eles imaginaram. Então eles estão frustrados, estão cansados. Meu Deus, muitos pastores estão cansados, muitos estão abandonando igrejas. Tem pastores abandonando as igrejas por causa do cansaço físico, mental, insatisfação com a liderança e desafios financeiros. Muitas das vezes a liderança deixam eles insatisfeitos. Talvez promessas não cumpridas, muito trabalho, muita cobrança, desafios financeiros, muitos pastores estão endividados. A pressão sobre pastores modernos também contribui para esse cenário. Líderes religiosos têm sido cobrados como executivos ou técnicos esportivos. Quer dizer, muitos pastores, eles são cobrados como se fossem executivos ou técnicos esportivos, pressionados por resultados numéricos que impactam diretamente suas condições de sustento e permanência na posição. Então, muitos pastores são cobrados, muita cobrança, muita exigência. E muitas das vezes eles não conseguem, assim, mostrar um resultado positivo para as suas lideranças. Porque muitas lideranças pegam no pé dos pastores, cobram, exigem. Então essa dinâmica tem levado à perda da figura do pastor como conselheiro e cuidador, que acolhe os sofrimentos da comunidade e oferece suporte espiritual. Então a figura do pastor, muitas das vezes, ela tem mudado. Essa dinâmica tem levado muitos pastores a perder a figura, o título de conselheiro e cuidador. Porque esta é a missão do pastor. A Bíblia diz que o pastor, ele é um conselheiro, ele é um cuidador, ele está ali cuidando do rebanho, ele está ali zelando daquelas almas. Mas devido a tantos problemas que surgem dentro de uma igreja, muitos pastores não são mais vistos como conselheiros, cuidadores, que acolhem os sofrimentos da comunidade e oferecem sustento, suporte espiritual. Muitos pastores, pelo contrário, eles estão precisando. Muitos pastores que eram para estar acolhendo os sofrimentos da comunidade, oferecendo suporte espiritual, são eles que estão precisando. São os pastores que estão precisando de acolhimento, de suporte espiritual. Então vamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Vamos orar pelas nossas irmãs dos círculos de oração, para que Deus venha dar a elas graça, para que Deus venha dar a eles sabedoria,
porque não é fácil. Eu já tomei conta de muitas igrejas, já fui pastor de muitas igrejas, e eu sei que não é fácil. Eu sei que o pastor, ele é muito cobrado, tanto pelos membros como pelos líderes, é cobrado, querem ver resultados. Muitos querem ver o pastor cheio do poder do Espírito Santo, mas muitos não colaboram para que isso aconteça. Pastores são criticados, pastores são desprezados, rejeitados. Muitos pastores sofrem problemas na família. Muitos pastores não têm salários. Outros têm salários muito baixos. Então é isso que tem acontecido e muitos têm, infelizmente, entrado em depressão e alguns têm tirado as suas próprias vidas. Que isso não venha a acontecer mais, mas que Deus venha abençoar todos os pastores, líderes, todos aqueles que estão na frente e têm cargos dentro da igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. Aqui está mais um informativo do canal do presbítero Paulo Nascimento. Aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.